me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it feet like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Treinar em jejum é melhor do que treinar alimentado? Bom, sou Santiago Paes, PhD em Educação Física e também nutricionista, e nesse vídeo eu vou explicar para você por que treinar em jejum ou alimentado pode ter efeitos diferentes no treinamento e nos resultados. Bom, inicialmente a gente precisa entender que todo mundo faz jejum. Quando você dorme e fica mais ou menos 8 horas sem comer, naturalmente o seu corpo está mantendo as funções vitais com seus estoques de energia, suas reservas de energia, e tá tudo certo. A grande questão é quanto nessas 16 horas seguintes antes de dormir você vai dividir o saldo calórico da tua alimentação. Então, suponhamos que o indivíduo precise de 2.400 quilocalorias para manter os resultados ou até mesmo para conseguir novos resultados atribuídos aí a emagrecimento ou ganho de massa muscular. Tanto faz ele fazer 6 refeições de 400 quilocalorias ou 3 de 800. Se você for matematicamente multiplicar isso, você vai ter o mesmo saldo calórico. E isso, por exemplo, para o emagrecimento, tem o mesmo resultado. Quando a gente está falando de hipertrofia, uma das principais linhas que a gente tem é o que a gente chama de estímulo calórico proteico. Calórico justamente para que você tenha energia para que o corpo consiga sintetizar novas células musculares. Então, partindo desse pressuposto, a gente consegue entender o porquê dietas de emagrecimento, ou seja, dietas dos quais você vai fazer déficit calórico, que nada mais é do que consumir menos do que você necessita e, consequentemente, por conta desse consumo menor de calorias, o seu corpo vai pegar as suas reservas como tecido adiposo e vai tirar essa energia das suas reservas. Então, de uma maneira geral, quando a gente está falando de dietas com déficit calórico para reduzir esse percentual de gordura, o corpo vai tirar um pouquinho dessa energia do músculo, que a gente chama de proteólise. Partindo dessa linha de raciocínio, nós podemos inferir que toda dieta de emagrecimento tira um pouquinho da massa muscular e, portanto, de alguma maneira precisa ser reajustada com outras questões, como o aumento da proteína dietética ou até mesmo da prática de exercício físico, para que você consiga, por outras vias, reduzir esse catabolismo muscular esperado com dietas hipocalóricas, ou seja, dietas que fazem esse déficit calórico. Então, diante disso, no jejum intermitente, quando eu estou pensando em ganho de massa muscular, eu preciso também ajustar o consumo proteico do indivíduo. Os estudos têm mostrado que existe um teto de consumo de proteínas para que haja a reconstrução muscular. Então, quanto seria esse valor cujos estudos mostram que seria o teto? Isso varia entre 0,3 a 0,55 gramas de proteína por quilo de massa corporal, sendo esse valor maior de 0,55 gramas de proteína por quilo de massa corporal atribuído a indivíduos que já têm uma experiência na musculação maior, que a literatura nos traz aí por volta de acima de 3, 4 anos. Então, infere-se que o indivíduo que já treina musculação nesse período de tempo, ele já tem adaptações que possam ser utilizadas com essa maior quantidade de proteínas. Então, e se o indivíduo precisa dessas proteínas para estar reconstruindo a massa muscular, mas ele opta por fazer 3 refeições do dia, que a gente considera como jejum intermitente, que nada mais é um fracionamento menor do número de refeições, mas com um volume alimentar maior. Esse indivíduo pode sim contemplar a quantidade de proteína, caso ele distribua essas 3 refeições, por exemplo, num valor aí de 0,55 gramas de proteína. No entanto, para algumas pessoas, esse maior volume pode ser algo que prejudique o comportamento alimentar ou até mesmo possa vulnerabilizar o indivíduo a ter problemas gastrointestinais, como é o caso de refluxo esofágico, ou seja, um indivíduo com maior quantidade de comida numa única refeição
refeição, ele reclama muitas vezes de queimação, ele reclama de desconforto, ele reclama de náuseas. Então isso pode ser um fator que pode estar contraindicando esse fracionamento menor das refeições para um volume maior. Então é importante que a gente entenda isso. Mas do ponto de vista de treinamento, será que é melhor eu treinar em jejum? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a modalidade que você está realizando e qual é o gasto calórico dessa modalidade. Nós sabemos que um treino de musculação tradicional, o que seria um treino tradicional de musculação? 8 a 10 exercícios, mais ou menos 3 séries, de 8 a 12 repetições, com aproximadamente 60 a 90 segundos de intervalo entre as séries. Isso é o que a gente chama de treino tradicional na musculação, que vai gerar mais ou menos aí 40 a 50 minutos de treino. Então, pensando nesse treino tradicional, a literatura nos mostra que o gasto desse treino é cerca de mais ou menos 250 quilocalorias. Então não é um gasto tão grande. Então, se nós formos analisar que a principal reserva energética que vai gerar energia para o músculo durante a contração é o glicogênio muscular, ou seja, é a glicose, o açúcar que está dentro do músculo, que vem da alimentação, especialmente por conta do consumo de carboidrato, nós vamos inferir que o indivíduo pode treinar em jejum porque ele já está com essas reservas muito bem estocadas. Então não vejo problema nenhum em relação a isso. Agora o problema é, será que isso é melhor? Aí a gente precisa fazer uma análise. Por quê? Se esse indivíduo, por exemplo, vai fazer uma maratona, ou se esse indivíduo vai fazer até mesmo uma meia maratona de 21 km, será que ele tem reservatório, ou será que ele está, de fato, com as reservas de glicogênio muscular totalmente supridas? Então isso é uma coisa que nós precisamos analisar, porque dependendo do tipo de alimentação ou dependendo da fase dietética que esse indivíduo está passando, fase dietética, por exemplo, de redução do percentual de gordura, ele vai estar consumindo menos calorias. Será que essa quantidade menor de calorias está sendo suficientemente capaz de fazer esse estoque de glicogênio ficar mais alto ou ficar suprido? Então isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Então faz todo sentido eu pensar, principalmente o indivíduo que treina de manhã, na parte da manhã, fazer a refeição de estoque ou fazer a refeição pré-treino antes de dormir, porque ele vai ter mais ou menos 8 horas de descanso e toda essa energia vai ser direcionada para os estoques musculares. Então ele pode treinar em jejum? Pode, desde que ele faça essa refeição antes de dormir e faça essa quantidade de glicogênio que ele precisa. Então notem que a gente não pode falar que treinar em jejum é melhor do que treinar alimentado. Vai depender todo esse contexto, tanto da fase dietética no qual o indivíduo está submetido, quanto até mesmo a quantidade de proteína que ele consegue absorver por refeição, ou até mesmo se ele tem algum problema gastrointestinal que pode estar vulnerabilizando o processo. E, evidentemente, a modalidade, a duração, o gasto calórico que essa modalidade está promovendo e, de fato, o quanto de recuperação ele está conseguindo fazer por conta disso. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então não deixe de fazer um comentário aqui nesse vídeo do que você achou desse conteúdo. Compartilhe com seus contatos e se você é personal trainer ou estudante de nutrição, convido você a conhecer a Personal Play, mais de 50 cursos sobre treinamento, sobre personal trainer, sobre todos os aspectos que o profissional de educação física precisa saber para gerar melhores resultados com os seus alunos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it like. Let me get a beat, I kick it funky like feet.